Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o existencialismo. O existencialismo, primeiro, foi moda. Isto é, era uma corrente filosófica que surgiu no pós-guerra na Europa. Mas o existencialismo também foi moda. Moda na roupa, a gola roulé, na atitude, uma atitude perante a vida, assim, uma atitude blasé, uma atitude de pouco caso, parecia, né? E eu me lembro quando eu era adolescente, nos meus 14 anos, a gente tinha uma turma que lia todos os livros do Jean-Paul Sartre e do Camus, Albert Camus. E esses livros, como A Náusea, do Sartre, né, falam do absurdo de viver. Eram romances, né? O absurdo de viver, a angústia que você sente porque a vida não tem um significado. E nós vivíamos isso. E vivíamos essa angústia e vivíamos esse vazio da existência, né? Isso aos 14 anos. Depois, quando eu entrei na Faculdade de Filosofia, eu também quis ir direto estudar Sartre e o existencialismo, mas daí já a obra teórica, né? A sua filosofia como estrutura, como método filosófico. Muito tempo mais tarde, assistindo a uma entrevista do Sartre, ele disse que ele nunca sentiu angústia, ele nunca sentiu esse vazio de viver. E eu fiquei até um pouco decepcionada, porque a gente sentia na pele, né, quando era adolescente. Mas, enfim, isso foi a moda. A filosofia existencialista já existia um pouco antes de Sartre, com Heidegger, e também que eram os filósofos ateus, Heidegger, Sartre, Jean-Paul Sartre, né? Mas também tinha uma corrente cristã da filosofia existencialista, com Gabriel Marcel e Karl Jaspers, mas a base, o princípio do existencialismo era um só. Sartre nasceu em 1905 e morreu em 1980. E o existencialismo sartriano é muito interessante porque, além dele escrever a sua teoria, com livros como A Imaginação, O Imaginário, A Questão do Método, O Ser e o Nada, que é a sua obra principal filosoficamente, que é uma ontologia, uma teoria do ser. Ele escrevia também muitos romances. Então, de um lado nós tínhamos a teoria e de outro lado nós tínhamos a prática, com os personagens que deveriam fazer as suas escolhas, deveriam exercer, né, a sua liberdade, enfim. Então, é muito interessante ver isso, quer dizer, o lado teórico e o lado prático. Ele escreveu grandes romances, além da náusea, além das palavras, que é autobiográfico, ele escreveu também peças de teatro, como As Moscas, As Mãos Sujas, Entre Quatro Paredes, tudo para exemplificar a sua teoria. E grandes romances como A Idade da Razão, Sursi, Com a Morte na Alma. Esses três faziam parte de uma trilogia dos Caminhos da Liberdade. Então, vamos ver agora realmente o que seria o existencialismo e por que esse nome. O primeiro princípio, o princípio básico do existencialismo, que é
A existência precede a essência. O que quer dizer isso? É que antes de tudo nós temos a existência. Nós não sabemos o que o homem vai ser. Vai depender dele. Então eu não posso definir o homem a priori, antes da sua existência. Não existe nada como uma natureza humana. É o homem que vai se definir a si próprio conforme o que ele for vivendo. Antes de tudo, o homem é um projeto. Ele é um projeto para o futuro. Não tem nada dado. Então, anteriormente existia essa questão da a essência do homem, a essência do ser humano. Para o existencialismo, não. Nada disso existe mais. O homem vai construir a sua essência na medida em que for agindo. Porque para Sartre, o homem é pura liberdade. Para Sartre e para todos os outros existencialistas, né? Não existe determinismo. Ao construir a sua vida, o homem está exercendo essa liberdade. Bom, aparentemente isso seria fácil. A gente pode pensar, se o homem é livre, que coisa boa. Mas é um peso e uma responsabilidade enormes. O homem não tem mais desculpa fora dele mesmo para agir de tal ou tal forma. É a sua subjetividade que vai estar em pauta e em questão, né? E Sartre tem a famosa frase: o homem é condenado a ser livre. Ele está condenado a ser livre. O que quer dizer isso? É que o homem ele só pode ser livre. Ele tem a liberdade em suas mãos para fazer o que quiser. E essa escolha moral é uma escolha que vai refletir em toda a humanidade. Que diz Sartre, o existencialismo é um humanismo. Humanismo, primeiro, porque é a questão do homem, né? E fora do homem não tem nada com que ele possa responsabilizar-se. Dostoiévski, numa frase muito famosa, acabou dizendo o seguinte: se Deus não existisse, tudo seria permitido. Então, é uma questão que permeou o existencialismo ateu, né? A morte de Deus. Quer dizer, eu não tenho valores fora de mim. Eu tenho que buscar esses valores dentro de mim. Porque não existe mais Deus para ficar me dando um suporte para a minha existência, para os meus atos, para as minhas escolhas. As escolhas vão depender de mim. Não posso ter mais uma desculpa, né? Então, se Deus não existisse, tudo é permitido. Por quê? Porque os valores não estão dados. É o homem que vai ter que construir esses valores, né? Então, é uma
é uma filosofia de uma grande responsabilidade e que traz também uma angústia, né? Sartre, o existencialismo dele recebeu muitas críticas, dizendo que é uma filosofia que leva à inatividade, ao desespero. Ele vai dizer que não, que é uma filosofia até otimista. É uma filosofia da ação. O homem tem que agir. Ele pode ser o que ele quiser, ele vai ser o que ele construir para ele. E, nesse sentido, a filosofia, o desespero que é dado pela responsabilidade, ao mesmo tempo, essa responsabilidade aliada à liberdade que o homem tem para escolher a sua existência, o seu comportamento, as suas atitudes, isso traz também muita alegria, pode trazer muita alegria. Por que não, né? Então, Sartre, ele mesmo, foi um intelectual muito engajado politicamente. Ele fez parte do Partido Comunista na França. Depois ele se retirou, depois de saber das coisas do Stalin, né, de todo o processo, mas ele nunca deixou de participar dos movimentos políticos. Por exemplo, em 1968, a insurreição estudantil, né, ele estava lá à frente. E todas as manifestações, por exemplo, as manifestações a favor da Argélia, né? Que foi uma colônia francesa. Então, ele era absolutamente engajado politicamente, né? E, em 1964, ele ganhou o Prêmio Nobel, mas ele recusou. Recusou, dizendo que ele não aceitaria ser julgado, né, por esses juízes. Seria contraditório. Então, ele não aceitou, ele recusou o Prêmio Nobel. Então, o existencialismo também é interessante colocar aqui que o Sartre vai dizer que a questão de Deus não seria importante para o existencialismo ateu, né? E ele vai dizer o seguinte: mesmo que Deus existisse, ainda assim o homem seria responsável pelos seus atos, né? Então, o homem é esse projeto e ele pode fazer da vida dele o que ele quiser. Nesse sentido, é uma filosofia absolutamente aberta, né? É uma filosofia que não está pronta, ela vai sendo feita conforme as circunstâncias, porque o homem é um ser em circunstância. Obrigada.